Bom, o site Postura Online está aqui no MedCenter, no consultório do Dr. Lélio, para ouvir a versão, a resposta dele a respeito da reclamação da senhora Marlene, irmã do João Lúcio. Doutor, a paciente, a irmã do paciente, a Marlene, ela disse, o senhor viu na matéria, que ela relatou, foi dito por ela e não pelo site. Qual a resposta do senhor a Marlene e também respeitando a idoneidade do Hospital MedCenter? A princípio, eu gostaria de salientar que essa senhora, dona Marlene, em momento nenhum ela estava presente durante as consultas, durante o período que eu avaliei e reavaliei o seu João Lúcio. Então, ela não estava presente, ela não tem como falar o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Tá? Em momento nenhum ela estava presente. Tá? O seu João Lúcio deu entrada nesse hospital por volta de umas 10 horas da manhã. Segundo ele e acompanhante dele, com um relato de uma dor abdominal já com uns 15 dias de evolução e parada de eliminação de fezes, diminuição de eliminação de flatos. Tá? Então, nesse período, o paciente nessas condições, ele estava um pouco dispineico, cansado. Eu pedi os primeiros exames do paciente para pesquisar a propedêutica de dor abdominal, que era a queixa principal do paciente. Tá? Então foi solicitado ao paciente hemograma, exame de urina, raio-x de tórax, raio-x de abdômen, e o paciente permaneceu no hospital. Ele não foi liberado, ele não foi negligenciado em momento nenhum, como estão sendo dito nos vídeos, que eu olhei o paciente, eu não fiz nada pelo paciente e ainda passei um remédio que levou ele para a UTI. Doutor Lélio, a irmã do paciente, a Marlene, disse que não teria feito os exames de rotina para ver o que o paciente tinha. Mas a reportagem esteve aqui, está aqui no MedCenter e a gente comprovou que realmente os exames foram feitos. Foram feitos. Aqui, ó, os exames estão aqui comigo. Uma parte dos exames, os exames de sangue estão aqui, ó. João Lúcio da Silva, Dr. Lélio Sávio Borges de Andrade Filho, tá? Infelizmente o exame ele não tem a hora de admissão, porque senão a gente poderia ver. Esses foram os exames que foram feitos na admissão do paciente, às 10 horas da manhã. Foi solicitado às 10 horas da manhã. Além desses exames, foi feito raio-x de tórax, que está à disposição para qualquer pessoa que queira ver. Foi feito raio-x de abdômen, que está à disposição de qualquer pessoa que queira ver, para pesquisar uma propedêutica de dor abdominal. Foi o que o paciente chegou no hospital, com uma queixa de dor abdominal e mal-estar geral, e tendo um relato que teria vomitado. Além disso, falando que não estava conseguindo evacuar. Tá? A acompanhante do paciente no momento, que eu acredito que é a sua parceira, a pessoa que vive com ele, ela ainda me disse e falou assim: ó, doutor, ele já teve isso antes, eu acho que se o senhor fizer uma lavagenzinha, ele melhora. Foi isso que ela me falou. Perguntei para a paciente, para a acompanhante e para o paciente, se ele tinha algum outro problema de saúde, se ele tinha pressão, se ele tinha problema de diabetes, se ele tinha algum outro problema de saúde. Eles falaram que ele não tinha nenhum problema de saúde. No momento da admissão, ele estava com a pressão 13/8, frequência cardíaca normal, saturação no sangue do oxigênio no sangue de 98%. Então, clinicamente, era um paciente estável, fora de risco. Tá? Mas mesmo assim, o paciente não foi liberado. Foi solicitados os exames para ele e ele permaneceu no hospital. Por volta das 16 horas, os exames ficaram prontos. Eu reavaliei os exames. O paciente relatou uma melhora do quadro clínico, mas ainda queixava um mal-estar geral. Ele não estava grave, ele se mantia estável, ele se mantia com a pressão normal, com a saturação normal, tudo normal. A única queixa dele era esse mal-estar. Pelos exames eu constatei uma infecção de urina, leve, mas o exame de urina um pouco alterado. Dessa forma, comuniquei com o acompanhante do paciente que eu estaria internando mesmo, iniciando o tratamento para infecção de urina. Certo? Tá, doutor, o estado do paciente hoje, ele recuperou? Ele está apto a ser transferido ou não? Olha, eu sinceramente, eu não estou acompanhando, eu não acompanhei esse paciente, eu admiti ele. Quando que a gente admite o paciente no hospital, a gente interna ele para um clínico. Eu permaneci no hospital até às 19 horas não me foi comunicado mais nada. Então, até o período das 19 horas da terça-feira, dia 20,
22, não foi me comunicado que o paciente teve nenhuma intercorrência, tá? Mas eu procurei saber sobre o caso. O que eu sei é que ele saiu ontem da UTI, ele está na enfermaria do hospital e aparentemente ele melhorou. O que ele teve, procurando saber depois, é o que a gente chama de cetoacidose diabética, tá? Provavelmente o seu João Lúcio já era diabético, só que ele não tinha diagnóstico. A diabetes é uma doença silenciosa, tá? Ele veio para o hospital, como ele não tinha diagnóstico, a gente também não pesquisou isso, porque em momento nenhum ele apresentou nenhum sintoma de descompensação dessa diabetes. Até por volta das 8 horas da noite, que eu acredito que foi o horário que o Dr. João reavaliou ele, que ele começou a apresentar rebaixamento do nível de consciência. Aí, com o rebaixamento do nível de consciência, o Dr. João pesquisou a glicemia do paciente e viu que ela estava muito alta. Nesse momento, ele indicou a ida do paciente para a UTI, para aumentar a chance de sobrevida do paciente, porque naquele momento ele se encontrava grave. Mas o que eu posso dizer para o senhor é que até às 19 horas eu verifiquei com o pessoal da enfermagem, a família, ela me falou que do período das 16 horas, que foi a hora que eu reavaliei ele, até a hora que ele foi levado para a UTI, que ninguém passou por ele, que médico nenhum passou por ele, que enfermeiro nenhum passou por ele. Infelizmente essa informação ela é mentirosa, porque no prontuário do paciente consta a checagem de dados vitais por volta das 19 horas. E por volta das 19 horas ele estava consciente, ele estava orientado e com os dados vitais normais. Então, infelizmente, ele piorou de forma súbita e a partir do momento que ele piorou, em momento nenhum ele foi negligenciado, nem por mim, nem pelo pessoal do hospital. Na mesma hora foi chamado o médico que levou o paciente para o UTI, não por uma indicação, por um capricho do hospital, porque a UTI era necessário para que ele pudesse sobreviver. Bom, aí a reportagem falou aqui com o doutor Lélio Sávio Borges de Andrade Filho. Doutor, o senhor tem algum esclarecimento a mais para ser dito? Não, eu acho que a princípio sim, eu só quero dizer que eu estou à disposição. A família pediu para conversar comigo, eu conversei com a família, tentei esclarecer tudo isso que eu estou falando para o senhor, foi dito para eles, certo? Então, assim, se eles não entenderam alguma coisa, eu estou à disposição deles também, tá? A gente aqui, a intenção não é lesar ninguém, não é prejudicar ninguém, até pelo contrário. Só que na hora que o paciente chega, a gente faz a propedêutica da queixa principal dele. Se a família não tem consciência da doença que ele tem, nós também não temos como ter essa consciência, porque nós não temos bola de cristal, certo? Bom, falamos aí então com o Dr. Lélio Sávio Borges de Andrade Filho. E o site Postilha Online vai sim fazer uma retratação pública explicando o que foi noticiado anteriormente.